A gente está na ponta da linha com o Marcelo Sando. Ele é idealizador da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, que acabou se organizando frente a algumas situações absolutamente inadministráveis e inaceitáveis de barulho. Marcelo, bom dia. Como é que surgiu aí a frente, por favor? Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Então, a frente surgiu porque hoje nós vivemos na cidade de São Paulo uma epidemia de poluição sonora. Logo depois da pandemia, parece que as coisas ficaram num nível de euforia e de histeria sonora, onde nós temos em várias regiões da cidade focos de ruído, focos de barulho muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para a saúde humana, né? Então nós estamos numa situação bastante insalubre. Nós temos os pancadões na periferia, nós temos as arenas, né? O Allianz Parque, o Pacaembu, o Itaquerão, nós temos os bares e restaurantes, nós temos as casas noturnas no centro, nós temos uma situação da concessão do Parque da Água Branca e da concessão do Vale do Anhangabaú, onde o limite de som chega a muitos e muitos decibéis. Nós temos aqui na Avenida Paulista, onde eu vivo, a situação da Paulista Aberta, que deveria ser um programa que transformasse a avenida no local mais silencioso, sem o trânsito, que acaba atingindo níveis de decibéis muito acima do que o trânsito durante a semana, todos os domingos e feriados já há 10 anos. Então nós estamos com um descontrole sobre a questão do ruído na cidade de São Paulo. Existe uma normalização do barulho e nós estamos vendo alguns movimentos bastante assustadores de tentar normatizar, legalizar esse barulho na cidade. Marcelo, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Me ajuda aqui a entender, por favor. Quem fiscaliza? Quem que é responsável? Né? Porque a gente tem o PSIL, o Programa de Silêncio Urbano, né? Mas daí o PSIL diz que atende bar, restaurante, estabelecimento fechado, né? A gente tem a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, não é? Quem fiscaliza? Para quem a gente liga? Para quem que a gente pede socorro, hein? É uma ótima pergunta, Danilo. Nós estamos realmente, falta um órgão na cidade de São Paulo, falta uma lei de poluição na cidade que leve em consideração qualquer tipo de ruído, qualquer fonte de ruído, de eventos autorizados ou não pela prefeitura, mas nós precisamos ter essa sobriedade e essa clareza de que existe um limite e o limite precisa ser determinado pela ciência, pela medicina, e não só, né, nós não vamos democraticamente decidir qual é o limite de decibéis que o ser humano consegue aguentar. Né? Precisa ter uma racionalização de uma lei pautada pela questão da saúde. O problema do ruído é um problema de saúde pública. Então, ele precisa ser lidado como tal. Né? Não é só a questão da saúde auditiva, mas também os estudos têm mostrado, isso está muito claro, isso é uma evidência, um dado científico, de que a poluição sonora, níveis acima de 65 decibéis, começam a sobrecarregar o sistema cardiovascular. Ele mexe com o sono das pessoas, o nível de estresse crônico pode levar até a demência senil. Nós temos um grande conjunto de evidências que deixa claro que essa questão é uma questão de saúde pública. E nós não temos, de fato, um órgão que seja responsável pela poluição sonora num contexto mais amplo na cidade. O PSIL é para estabelecimentos comerciais, para obras privadas, não existe limite para obras públicas. Nós temos a questão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que não compreende como sendo de sua responsabilidade a poluição sonora atmosférica. Então nós vamos precisar, assim como nós tivemos, né, na década de 80, a discussão sobre a poluição atmosférica, que foi a questão do rodízio, que foi inteira pautada pela justificativa da saúde, as pessoas estavam adoecendo. A poluição atmosférica em São Paulo estava levando a níveis de doença pulmonar muito altos. Por isso se instituiu o rodízio. Da mesma forma, nós tivemos o decreto do fumo. O meu direito a fumar não pode estar acima do direito à saúde da pessoa, das pessoas e da população. Nós tivemos um decreto proibindo isso. Nós tivemos a lei da cidade limpa, né, na época da década do Kassab, que tem essa questão, a poluição visual.
nós estamos chegando, eu acho que na década da discussão sobre uma lei de combate à poluição sonora, não só na cidade de São Paulo, mas no estado inteiro. Por isso, nós criamos essa Frente Cidadã, reunindo todos os movimentos de moradores que estão mobilizados em relação a algum tipo de fonte diferente de ruído, seja do entretenimento, manifestações, o Instituto Butantan, por exemplo, o pessoal está sofrendo com o barulho contínuo do biotério e de uma usina elétrica que foi construída ao lado de condomínios residenciais. Então, não importa de onde vem o barulho, o som não respeita jurisdição, não respeita lei estadual, lei municipal, o som obedece às leis da física. E é isso que nós precisamos trazer para o debate público. Nós estamos conversando com o Marcelo Sando, que é idealizador da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora. Marcelo, o que vocês esperam aí no curto prazo? Um projeto de lei, uma sensibilização da prefeitura, ou o que exatamente? Nós estamos com 2 ou 3 movimentos simultâneos, né, com a Frente Cidadã. Existe uma questão de conscientização sobre a questão da poluição sonora, deixar muito claro para a população que esses índices de ansiedade, de depressão, de doenças cardiovasculares pode estar diretamente correlacionado a estarmos expostos a uma cidade que não respeita o som, não respeita o direito ao sossego, ao descanso, a níveis aceitáveis de pressão sonora, né? Para além dessa parte de conscientização, existe a necessidade de uma negociação com o Poder Executivo. Então, o que nós esperamos é poder sentar numa mesa de discussão, de negociação, com o secretário Fabrício Cobra, da Secretaria das Subprefeituras, com o secretário Rodrigo, do Verde e do Meio Ambiente, com o gabinete do prefeito Ricardo Nunes. Nós precisamos juntar, né, todos esses responsáveis pelo Poder Executivo para discutir o que vai ser feito a nível administrativo. E, para além disso, o terceiro ponto é essa articulação na Câmara Municipal de São Paulo. Nós estamos com muitos apoiadores, né? Nós temos apoios tanto de vereadores da base quanto da oposição. Então, Major Palumbo, Cris Monteiro, Eliseu Gabriel, Gabriel Abreu, Renata Falzoni, Nabil Bonduque, Celso Gianazzi, Marina Bragante. Nós estamos juntando um grupo grande de vereadores preocupados com essa questão do sossego, da poluição sonora, do meio ambiente, do direito à cidade. E na Alesp existe essa intenção, essa vontade da criação de uma frente parlamentar de combate à poluição sonora, porque não é uma questão focal da cidade de São Paulo. O estado de São Paulo está vivendo essa questão também, seja nas praias com caixas de som, seja no interior com as chácaras alugadas para festa. Nós estamos vivendo, eu acho que realmente um momento muito importante da história, né, da nossa sociedade, que é levar em consideração que o som, o barulho, ele mata silenciosamente, ironicamente falando, assim. Nós vamos precisar lidar com esse fator de poluição, que é considerado pela OMS hoje o segundo maior fator de risco para a saúde humana nos grandes centros urbanos, só depois da poluição atmosférica, né? Bem lembrado pelo Marcelo, né? Quer dizer, além dos eventos em São Paulo, você vai para a praia, tem as caixas de som. Você vai alugar uma casa no interior, num condomínio, tem as caixinhas de som do vizinho, né? Então é difícil mesmo, tem que ter uma lei mais rigorosa mesmo para isso. Você sabe, somando aqui ao comentário aqui do Sabino, Marcelo, tem um ouvinte aqui, o Alexandro, ele falou, pancadões ok, precisa coibir mesmo, mas também querer o silêncio total na cidade, mas não é esse o ponto, né? A questão é que sim, podem ter shows ali no Mercado Livre Arena Pacaembu, no Allianz Parque, na Neoquímica Arena, no Morumbis, a gente pode ter evento no novo Anhangabaú, né? Espalhados pela cidade. Isso é trazer também vida, não é? A cidade de São Paulo, mas precisa respeitar também a questão aí dos decibéis. Eu queria voltar um pouquinho, por gentileza, Marcelo, eu não sei se eu perdi alguma coisa,
porque a questão dos decibéis me parece que já existe, né? Tanto é que eu lembro aqui que o Allianz Parque chegou a receber uma notificação de fechamento administrativo em 2022 pela Prefeitura de São Paulo por ter sido multado 3 vezes por descumprimento da lei do PSIL. Então, existe uma lei e existe ali um limite, um sarrafo, mas isso não está sendo cumprido. É isso? Já existe então, Marcelo? Existem sobreposições de leis e sobreposições de normas. Então, nós temos a Lei 11.804 de 95, que é uma lei geral de poluição sonora da cidade de São Paulo, muito, muito boa, só que ela cria uma exceção para eventos autorizados pela Prefeitura. Nós temos tanto a resolução do CONAMA de número 1 de 90, quanto essa própria lei, a 11.804, elas definem a norma ABNT 10.151 como sendo a medida, né, dos decibéis. Só que essa norma vem sendo flexibilizada ao longo dos anos. A biologia humana não mudou em 200 mil anos de evolução, mas as normas vêm sendo flexibilizadas. E muito nós vemos, assim, uma questão, por exemplo, você falou do Vale do Anhangabaú e a questão do Allianz Parque. A lei foi mudada, houve uma tentativa de mudança da lei, aumentando o nível de limite sonoro permitido no estádio do Allianz Parque, exatamente por conta de um lobby, realmente, da indústria do entretenimento, da indústria da construção civil. E vamos lá, também existem interesses dos moradores, dos residentes, da população de São Paulo. Então, por que também não criar uma frente cidadã que vai fazer esse advocacy, né? Um lobby pensando na saúde pública? Existem esses limites e essas leis e essas tentativas de flexibilização, mas, por exemplo, a lei de uso e parcelamento e ocupação de solo aqui da cidade de São Paulo é o quadro 4B sobre os parâmetros de incomodidade dentro de cada uma das regiões da cidade. O nível máximo que esse quadro permitiria é 65 decibéis. Mas existem flexibilizações. Por exemplo, a prefeitura, com obras públicas, ela pode fazer à noite e sem limites de decibéis permitidos, né, estipulados. Então, existem vácuos legais que precisam ser completados com uma lei nova. Nós precisamos de uma nova lei de poluição sonora na cidade de São Paulo, definindo um parâmetro de incomodidade, um parâmetro de nível máximo, a partir de dados médicos. Então, não são os engenheiros que precisam decidir qual que é o limite suportável. É a medicina, é esse ramo da ciência. Nós conversamos aqui, né, Sabino, com o Marcelo Sando, idealizador da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, não é? Um grupo de moradores atuando ali em algumas áreas, em algumas regiões, nos entornos ali de polos geradores de ruídos na cidade de São Paulo, né? Os vizinhos da Avenida Paulista, do Allianz Parque, no Parque da Água Branca, Instituto Butantan, no Vale do Anhangabaú, que está buscando, né? Esse grupo está buscando, a Frente Cidadã pela Despoluição Sonora está buscando ganhar representatividade, né, para discutir essa questão, problema dos ruídos excessivos na cidade junto ao poder público, para saber se realmente dá para chegar num meio termo, num equilíbrio, tornar, né, uma lei mais rigorosa mesmo. A gente agradece demais aqui ao Marcelo Sando pela participação, brigadíssimo, viu? Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado.